Vamos lá, tô esperando a Camila entrar aqui na nossa live, especial de Dia dos Namorados, né? Já que tá aí segunda-feira, já tá chegando, a gente resolveu fazer essa conversa com vocês para falar um pouquinho. Então, só tô esperando a Ká entrar agora. Ah, oi, Ká. Oiê! Tudo bem? Tudo jóia, e com você? Tudo bem também. Vamos começar nos apresentando? Vamos, com certeza. Vamos lá, meu nome é Camila, sou nutricionista, atuo já com a nutrição em torno de 8 anos e a minha maior alegria em trabalhar com a nutrição é ver o quanto a nutrição transforma e o quanto ela está presente em qualquer assunto e qualquer etapa da vida. E você? Ah, que legal. Meu nome é Adriana, eu sou psicóloga clínica, eu tenho pós-graduação em sexualidade, que é o tema que a gente vai trabalhar aqui hoje nessa live. Estou na área já da psicologia clínica desde 2016, então tem 7 anos. Eu sou péssima de matemática. Acho que são 7 anos, né? E estou trabalhando várias questões que os pacientes têm. Recentemente venho falando mais de sexualidade no consultório. Perfeito. Vamos começar esse tema com uma pergunta, Adri? Vamos. Então, na verdade, eu vou fazer 2 perguntas em uma, que a gente é assim, a gente já começa com tudo aqui esse assunto. Você acredita, Adri, que a intimidade do casal, ela está relacionada com o tempo de relacionamento? E outra pergunta, ao longo do tempo, nós modificamos a forma como nós demonstramos carinho, amor, atenção? A sexualidade altera nesse período? O que você acha? Vamos lá, começar com a primeira. Vou dar a resposta que todo mundo odeia que o psicólogo dá, que é depende. Vai depender muito de qual que é a relação que esse casal construiu ao longo da sua história. Então, se eles já começam querendo construir uma intimidade, ou se eles começam construindo uma convivência, isso é muito diferente. Então, eu já vi gente no consultório que teve relacionamentos longos, mas não tinha intimidade nesses relacionamentos. Então, se começar com intimidade, vai ter. Se não começar, isso vai ser algo importante de ser trabalhado, porque a intimidade na relação ela é algo que vai ajudar no quão positiva essa relação vai se transformar, do quanto o casal vai estar ali envolvido nisso, né? E minha memória é meio curta. Qual era a segunda? Desculpa. Então, nós fizemos aquela questão, se modifica a forma ao longo do tempo, se é modificada a forma de carinho, se a sexualidade ela é alterada ao longo dos anos aí de relacionamento. Com certeza, a gente está em constante transformação, né? A gente está sempre passando por experiências, tendo contato com novas coisas, então, com certeza, isso se modifica. E a sexualidade entre o casal também vai se modificar, dependendo de qual for a vivência que eles também forem construindo, né? O tema da nossa live hoje, exatamente do Nutrindo as Relações, essa foi a ideia. Eu gosto muito de analogias no meu consultório, e eu gosto muito da analogia de que o relacionamento, que a vida é uma plantinha, e o relacionamento também. E às vezes a gente começa a se relacionar e a gente para de cuidar desse relacionamento. A gente para de cuidar dessa parceria. A gente entra meio que num automático e às vezes o relacionamento vai entrando ali num platô. Ele vai entrando em uma coisa que as pessoas vão se sentindo às vezes um pouco desmotivadas, porque elas esquecem de prestar atenção nelas e elas esquecem de prestar atenção na parceria também. Sim, e você sabe, eu sou uma apaixonada por saúde da mulher, é uma ambiência de estudo constante da minha formação. E quando nós falamos de libido, Adri, eu vou aproveitar o gancho do que você falou. Nós percebemos que a libido feminina, ela tem diversas oscilações ao longo da vida, né? Tanto pelo uso de medicamento, então nós temos diversos anticoncepcionais orais, nós temos alguns medicamentos que são utilizados para ansiedade ou para transtornos psíquicos que alteram diretamente a libido. Nós temos também mulheres com sobrepeso ou obesidade que de forma significativa
impacta na sua autoimagem, né? Na sua autoestima. Então, isso altera diretamente a libido feminina, nesse caso. Se nós temos alguma oscilação hormonal, então, muitas vezes, quando nós passamos por um período gestacional, puerpério, amamentação, climatério, menopausa, nós temos uma oscilação hormonal muito brusca nesses períodos, o que faz com que a libido feminino também tenha o seu descontrole, vamos dizer assim, o seu não entendimento, muitas vezes. Então, nós temos alguns períodos da vida, em algumas situações, que a libido não atua da forma como nós esperávamos, como nós gostaríamos, e que isso é normal, tanto por questão hormonal, quanto por uma questão aí de sobrepeso ou obesidade. Nós temos um hormônio muito envolvido nessa alteração, Dri, que é a testosterona. A mulher, ela precisa de uma concentração adequada de testosterona para que tenha uma resposta de libido normal, assim como o homem também, né? O homem não está isento a oscilações, é que nós falamos muito pouco das oscilações hormonais nos homens, mas elas ocorrem, né? E nós também temos essa oscilação hormonal no homem, o homem com sobrepeso, o homem com obesidade, o homem que tem qualquer questão emocional comprometida. Isso não é um fato, tá, Adri? O que a gente está falando aqui não é que 100% dos casos encontrem essa oscilação de testosterona e vão ter essa dificuldade na expressão da libido, né? Mas os estudos trazem que nós aumentamos a chance de ter essa alteração nesses quadros clínicos. Então, acho que é muito importante a gente dizer também que nós temos toda uma questão psíquica, emocional, que nós vamos trazer aqui na live hoje, mas nós temos uma questão biológica e orgânica também, né? E o quanto é difícil trazer esse assunto, o quanto nós temos tabus ainda envolvidos, né? O homem, principalmente com a questão da masculinidade, a mulher com o não falar por conta de não gerar qualquer frustração, qualquer desentendimento no relacionamento. O quanto esse assunto, ele é um tabu até para nós da área da saúde. A gente precisa ter uma certa cautela, né? Termos adequados para falar sobre isso, né, Dri? O que você acha? Então, com certeza, sempre que um paciente chega no consultório com alguma questão de sexualidade, eu sempre gosto de checar se a pessoa fez um acompanhamento médico, para ver se esse fisiológico tá ali, tá bacana ou não, se tem um fundo que o físico apresenta também, porque a nossa libido, ela tá muito ligada ao nosso emocional. Ela não é só isso, né? Mas ela tem um fundo muito grande. Muitas das oscilações que a gente tem, mulheres têm, homens têm, é referente a humor, né? Se você tem um dia super cansativo, você tem um dia super estressante, às vezes a sua libido vai estar lá embaixo. Na verdade, isso depende também de como cada pessoa lida com o estresse. Tem, né, gente que fica frustrada e quer transar para poder se sentir melhor, tem gente que não quer, né? Então, isso também varia bastante. Mas, pegando o gancho da libido, eu acho muito interessante a gente pensar o que é libido, né? Que a gente pensa só na sexualidade, mas eu gosto de pensar o quanto isso também é uma energia de vida. A gente coloca libido no nosso trabalho, a gente coloca libido na nossa casa, no nosso dia a dia, na gente e nas nossas parcerias. Então, se a nossa vida ela tá meio chata, a chance da gente ter uma libido mais alta vai ficar um pouco difícil. De novo, depende de como cada pessoa lida, mas isso é uma relação que a gente vê muitas vezes, né? E entrando nisso também, aí a gente começa a falar de ciclo de resposta sexual da humana. Então, as pessoas às vezes entendem que no começo de relação é aquela coisa super, né? Deu um beijo, pegou na mão, você já sente aquele calorzinho, aquela excitação. Conforme a relação vai andando, o desejo ele não é mais tão espontâneo, né? Às vezes ele é mais responsivo. E a gente fica esperando esse desejo, às vezes, espontâneo para a gente ir para uma relação e para um beijo mesmo, né? A gente nem está falando só de relação sexual. Então, tudo começa no desejo, né? Se a gente pensa, se a gente vê coisas e a gente sente uma resposta no nosso corpo, é o primeiro passo. E às vezes as pessoas esquecem de construir isso nas relações também. Como construir o desejo? Como ter esse flerte um com o outro, sabe?
Sim, eu acho que isso é muito cultural também, Dri. O que muito foi passado para as mulheres, é, o que era dito para uma mulher que falava sobre isso? Para uma mulher que pensava sobre isso? Meu Deus, era um absurdo. Então Não nós era temos para casar. exatamente. Então, nós temos toda uma questão também social, cultural estabelecida, que eu acho que pesa demais para as mulheres, né? Eu acho que pesa para o homem pedir ajuda, porque entra na questão da masculinidade, na obrigação, né, de ter alguma performance esperada. Eu acho que pega muito para a mulher também, pela questão de eu posso falar? Para quem que eu posso Uhum. falar? Eu posso sentir, eu posso falar para o meu parceiro alguma coisa, o que ele vai pensar de mim? Isso parece algo muito retrógrado, né? Atrasado. Não, como assim não tem liberdade de falar com o parceiro sobre isso? Mas hoje eu recebo muito isso no meu consultório. Caio, eu queria alguma coisa para me ajudar com a libido, mas eu não quero tomar remédio, porque se meu marido pensar que eu tô tomando remédio, ele vai achar que eu não amo mais ele, ou ele vai pensar que eu tenho um caso na rua, enfim. Eu tenho muito essa devolutiva no consultório, principalmente mulheres que estão na menopausa, climatério, ou mesmo Uhum. mulheres jovens que têm um uso muito prolongado de anticoncepcional e acaba alterando significativamente. Ou mulheres, né, que não estão felizes com o corpo, enfim. Mas o quanto isso ainda é um tabu de ser verbalizado, né, Dri? O quanto é difícil muitas vezes buscar ajuda porque tem vergonha, não sabe como falar, quem procurar, qual ajuda buscar, Uhum. né? Com certeza. Estatisticamente falando, as mulheres têm muito mais facilidade de buscar ajuda para a saúde em geral, do que os homens. Então, as mulheres começam, a tendência é que a gente comece a perceber os problemas, a gente já vai no médico, a gente vai no psicólogo, a gente vai no Nutri e tenta ver o que a gente pode fazer para alterar. Os homens, eles também, a gente também só tem essa cultura muito grande de que o homem não se cuida, a gente imagina. Então, no consultório, é muito comum, nas queixas sexuais, inclusive, os homens demorarem também para vir procurar, né? Às vezes é um pouco mais rápido, mas eu já atendi caso que demorou de 1 ano e meio, desde o início dos sintomas até a pessoa procurar, até 4 anos. Ou seja, o tempo que o homem vai tentando resolver sozinho, muitas vezes, é algo muito maior. E a gente vê isso em vários setores da saúde, tem vários indicativos que vão mostrando isso. E a nossa cultura ela fica muito em dois lugares. Ou a gente não fala, não é coisa de mulher direita, bela, recatada e do lar, ou a gente fala num sentido muito escrachado de piada. É difícil a gente falar com seriedade sobre a sexualidade. É difícil a gente falar com seriedade sobre os nossos desejos, sobre as nossas sensações. Porque cada pessoa tem um corpo diferente, que responde de uma forma diferente. E isso é algo que eu sempre acho muito legal de trabalhar com as pessoas. Você conhece o seu corpo? Já que a gente falou, né, de relações, de intimidade, qual que é a nossa intimidade com a gente? Emocional e sexual também. Porque às vezes a gente, isso nas mulheres, a gente fica esperando que o outro vá descobrir como nos dar prazer, ao invés da gente se responsabilizar por isso. A gente lá fala, não, eu gosto assim, eu gosto assado, e comunicar isso com a parceria também, que é uma dificuldade tremenda. As pessoas têm vergonha de falar do que elas gostam, do que elas não gostam. A gente entra numa regra não dita que para cada pessoa é de um jeito também, né? E aí as pessoas têm vergonha, às vezes, de saberem que elas são ativas, que elas transam. Sim, sim, com certeza. Por isso que a gente fala, eu trabalhei na atenção básica e era um assunto assim que os profissionais tiravam um, dois ou um, quem ia falar. Porque a dificuldade de se expressar e de falar sobre esse assunto, porque eu acho que você trouxe um meio termo muito importante, né? Ou eu não falo, ou eu falo de forma escrachada, né? Ou eu verbalizo aquilo sem muito contextualizar, eu jogo para falar que eu quero falar sobre aquilo, mas um pouco sem contexto, né? E quando a gente vai estudar, Adri, sobre como a alimentação pode ajudar essa mulher nessa resposta sexual, essa resposta de libido que a gente falou que é uma fonte de energia independente para qual área, né? Uma energia de vida.
também é muito dependente, relacionado ao que leva aquela mulher, né? Então, se ela está na menopausa, muitas vezes nós temos um desbalanceamento dos hormônios, das vitaminas, dos nutrientes. Depende muito se é o uso prolongado de anticoncepcional, se é alguma questão psíquica, qual que é o motivo, né? Então, a gente tem que entender muito qual é o motivo para que a gente consiga dar uma dietoterapia eficiente. Mas nós temos alguns nutrientes e alguns alimentos que são muito interessantes, que vêm sendo estudado, correlacionando esse sintoma com a ingesta desse alimento, né? E nós temos bastante sobre selênio, os polifenóis, ômega, óxido nítrico, que a gente fala muito da vasoconstrição, e o suco de romã tem sido bastante estudado. Nós temos diversos estudos do suco de romã sendo utilizado. Ele tem várias utilidades, né? Tudo depende da concentração. Acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente correlaciona, né? Ah, tá tomando suco de romã. É isso que você... Nem não, nós temos diversos usos, né? Depende bastante da concentração. A nutrição, nós temos alimentos e nutrientes que pode ser usado para quase tudo, dependendo da concentração, do uso. Então, a dieta mediterrânea vem sendo bastante estudada. E por que a dieta mediterrânea, Adri, tem sido bastante estudada para a questão da libido? Na dieta mediterrânea, nós temos o resveratrol como um dos componentes. Onde nós encontramos o resveratrol? No suco de uva. Mas nós também encontramos no vinho. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso, Dri, o quanto algumas pessoas acabam... não estou falando que é de forma correta, tá? Nós temos a dosagem prescrita na dieta mediterrânea, enfim. Mas o quanto algumas pessoas acabam utilizando o álcool como uma forma de um desinibidor. Isso, exatamente. Eu brinco que o álcool, ele tira as barreiras, ele tira o filtro daquilo que a gente já queria fazer e não consegue, né? Então, álcool, remédios mesmo, no caso mais de homens, o uso de remédios para ereção é algo bem comum. E é algo que particularmente acho que atrapalha um pouco nessa autodescoberta, porque é um artifício, ele funciona, mas vai ter que usar todas as vezes. E se a gente descobre o que dá prazer e como que o nosso corpo responde, será que a gente precisa tanto disso? Que o vinho é o clássico em qualquer cena romântica, em qualquer lugar, Qualquer filme é o clássico, né, cara? É clássico, é clássico. A gente, como promotor de saúde, na área da saúde, nós não prescrevemos bebida alcoólica. Mas nós sabemos que os estudos hoje correlacionam, né? Então aqui a gente não vai falar medida segura, a gente não vai fazer levantar, né? Saia bebendo, né? Esse é o caminho, né? Até porque a gente, é o que você falou, a gente tem que entender a causa raiz, mas é algo que vem sendo estudado. Tá? Isso é um fato. E nós temos também, Andri, a questão de quando nós falamos em dieta, o consumo exagerado de açúcar e gordura, eles tendem a diminuir a resposta da libido também. Tá? Então, eu acho que é importante a gente trazer isso, porque os estudos, eu fui buscar os estudos mais atuais e todos eles correlacionam uma dieta hipercalórica, com excesso de açúcar e de gordura, podem sim atrapalhar toda a performance hormonal, né? A gente fala no âmbito aí geral de hormônio mesmo. Sim, com certeza que é muito o que existe na nossa cultura hoje, né? A gente está tentando aí aprender a se alimentar de uma forma correta, retomar, porque naturalmente a gente já saberia isso, né, cara? A gente até falou isso numa outra live. A gente nasce sabendo de muita coisa e desaprende várias. Isso. Exatamente. Acho que autoconhecimento vai nisso também, né? Do como que eu me sinto quando eu tô comendo muita caloria, quando eu tô comendo muito açúcar, quando eu tô comendo muita gordura. A gente não percebe em quantos campos isso vai atrapalhando a nossa saúde. A libido, para quem a sexualidade
mais importante, a libido é uma das primeiras coisas que percebe. Mas para outras pessoas, libido tá ali, não presta tanta atenção, não tem uma prioridade tão grande nisso, e aí às vezes não percebe que essa pode ser uma relação, né? Porque qual que é o jantar de Dia dos Namorados? Geralmente é aquele jantar que vai exatamente nesse caminho que a gente está falando, que na verdade mais abaixa a libido do que às vezes aumenta, né? Sim, exatamente. Pode ser um gol contra, né, que a gente fala, né, e não ajudar de fato. E depende muito também dessa intimidade desse casal, né, de como eles trocam as informações, como é feita a troca de figurinhas, né, daquilo que realmente gosta, daquilo que não gosta. Como é pontuado esse assunto com o casal. Porque tem pacientes que falam para mim, né, que tem um tempo longo de relacionamento, de casamento, mas que não tocam nesse assunto com o parceiro. Então, tudo isso influencia. E falando em menu de Dia dos Namorados, nós temos alguns alimentos aí que ajudam bastante. São bem conhecidos também, mas que têm eficácia aí científica. Morango e todas as frutas vermelhas são antioxidantes e atuam poderosamente nessa questão. O chocolate amargo, porque aí a gente tem esse controle, né, esse balanço da questão do açúcar e da gordura, e nós temos o efeito do polifenol, que é um cacau, tá? Então nós temos também a questão do chocolate amargo, nós temos a questão do morango e das frutas vermelhas, nós temos a questão da proteína de boa qualidade, então, por exemplo, um salmão, um frango, alguns cortes de carne vermelha, então que ajudam bastante também. Nós temos as folhas verdes escuras também, que tem um papel importante, que às vezes fica difícil da gente encontrar um espaço para ela no menu, mas que elas também têm bastante eficácia e comprovação científica para essa motivação entre o casal. Uhum. Eu já estou aqui pensando no menu, então a gente já pode considerar um moranguinho ali com chocolate amargo, salmão com creme de espinafre, talvez. Espinafre é uma Gostei! folha pura, né? Um brócolis gratinado, né? Com filézinho de frango grelhado, de sobremesa o clássico fondue de morango com chocolate. São opções bem interessantes, Dri, pensando aí nos nutrientes que favorecem. O salmão não é de gosto né, geral, também a gente sabe que não é de acesso a todos, mas ele contém bastante ômega, então ele atua bastante de forma positiva na libido, por exemplo. Uhum. Sim. Eu estou pensando, por exemplo, uma proteína vegetariana, Cá. O que você diria que pode contribuir nesse cenário que a gente está falando? Pensando no paciente vegetariano ou até mesmo vegano, a gente entra muito com as leguminosas. E tem uma leguminosa bastante interessante pensando nesse processo, que seria a ervilha ou o grão de bico. Então, são duas leguminosas também que dá com o grão de bico a gente consegue fazer o hummus, né? A gente consegue ali um caldo, ou com a própria ervilha mesmo, né? Que pode compor o prato, ou fazer um creme de ervilha de entrada. Também seria bastante interessante pensando aí no vegetariano, ou até mesmo no vegano. Uhum. Que bacana. Eu acho que é importante, porque a gente tende a falar mais de relacionamento quando está perto do Dia dos Namorados, que é uma data muito comercial, né? Mas eu sempre gosto de pensar na importância das pessoas criarem o hábito de falarem sobre o relacionamento e de falarem sobre a sexualidade também, né? Não é exclusivamente, porque às vezes a gente fala do relação e a gente não fala da sexualidade. Às vezes a gente fala da sexualidade e não fala da relação. E às vezes a gente só fala das coisas da casa, filhos, trabalho, e não fala da relação, né? Então, o quanto tornar um hábito, o casal poder sentar e conversar sobre isso e tornar isso um momento prazeroso. Pode ser um jantar, pode ser uma atividade física, pode ser alguma coisa que faça sentido para aquele casal. Televisão não, porque a televisão o foco é outro. Mas para poder sentar e falar sobre, porque eu vejo que essa é a grande dificuldade de intimidade nos casais. Às vezes começa com uma intimidade, mas se eles não cuidam dessa plantinha, como eu falei, essa intimidade ela vai diminuindo, né? Então, às vezes o casal tá lá, tá junto, mas
não se conhece mais, não sabe realmente quem é, o que que um gosta, o que que o outro gosta, como pode agradar. Até pensando na forma de demonstração de afeto que você perguntou mais cedo, eu sempre gosto de indicar um livro para os meus pacientes, que é As 5 Linguagens do Amor. Que a gente tem 5 formas diferentes de demonstrar, a gente tem todas elas em medidas diferentes, e às vezes a gente está falando de uma linguagem que não é a linguagem da nossa parceria. E aí, eu estou demonstrando, mas o outro não está sentindo. O outro está demonstrando, mas eu não estou sentindo. Né? Então, eu nunca lembro as 5. Eu sei que elas são tempo de qualidade, toque físico, atos de serviço, mas eu sempre esqueço. 2 ou 3 eu sempre esqueço. Mas são alguns exemplos para a gente pensar o que aquela pessoa gosta, como que ela demonstra esse afeto, como que a gente recebe e como que a gente pode falar abertamente sobre isso também. E isso exige muito uma intimidade com a gente mesmo, que é o que eu vejo que é muito difícil, que eu até postei um stories ontem falando sobre isso, porque se a gente não se conhece, não é o outro que vai decifrar. Porque as pessoas são imensamente diferentes. Então a gente acha que o outro pensa de um jeito, mas não pensa. Aí a gente percebe que é muito diferente do que a gente imaginava. Sim, exatamente. E o que é para, né, você falando desse livro, das 5 linguagens, enfim, e me veio uma questão muito importante assim na cabeça, né? Essa tradução mesmo. O que é amor para mim pode ser diferente para o outro, para você, para qualquer um que está nessa live. Então, a forma como a gente ama e demonstra amor nem sempre é igual. E, na verdade, eu acho que é mais diferente do que igual, né? E essa questão de saber mesmo o que a gente gosta, né? Eu acho que o autoconhecimento, ele é fundamental para que eu consiga comunicar o outro. E a comunicação assertiva, né, Dri? Porque às vezes a gente tenta falar, mas numa linguagem que o outro não entende, não concebe. Né? A gente não está falando de língua portuguesa, a gente está falando na forma como a gente interpreta os nossos sentimentos, né? O que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. Eu vejo, assim, essa necessidade que o casal tem após a chegada dos filhos, por exemplo, de encontrar um meio de conversar sobre o casal, né? A mãe, ela, olha, eu ia falar mulher, né? Já falei logo mãe, para você ver como que se mistura tudo, né? Então a mulher, ela assume o papel de mãe que assume uma outra categoria dentro dela, de prioridade mesmo. E tudo bem, é uma fase, né? A gente tem um recém-nascido. Mas o quanto é importante o casal encontrar algum momento para que possa, nem que, né, esteja ali de mãozinha dada, mas que eles possam estar juntos, né? A gente está falando da questão do contato físico, né? Do abraço quando o outro chega em casa, né? Da forma que tem que se cumprimentar, que isso não se abale com a chegada de um filho, porque a gente sabe que traz um estresse de cuidado, a gente sabe que traz uma sobrecarga muito grande, muda totalmente a rotina de um casal, a chegada de um filho. E o quanto é importante essa conexão do casal. Porque é uma coisa, Adri, eu penso que, eu até quero saber sua opinião, mas a conexão do casal, eu acho que é uma coisa, que é como você falou, da plantinha. E se não for um olhar atento sobre isso, quando chega lá na frente, se perdeu. E às vezes a gente nem sabe aonde, né? Nossa, onde foi que se perdeu isso, né? E muitas vezes é porque não teve esse cultivo. A gente não está falando apenas da questão sexual. Porque a gente sabe que para a mulher no pós-parto é muito delicado. Cada mulher leva um tempo. E eu acho que isso é super respeitável e louvável. Mas a questão de conexão com o parceiro, da conversa mesmo. Porque se a gente perceber, a gente senta para jantar e só fala dos filhos ou da rotina. Isso. Então, fala sobre sentimentos. Acho que é sobre isso, sabe? Sobre conversar mesmo. Sim, são N desafios que acontecem quando a gente pensa na parentalidade. São desafios da vida, mas a parentalidade muda muita coisa. Porque é mais uma relação que entra. A gente está falando de uma relação de si consigo, a gente está falando de uma relação com o outro, e a gente está falando da relação com o filho que chega.
né? Então, o quanto na parentalidade, às vezes fica difícil a gente lembrar que existe um individual ali no meio, né? E que existe a mulher, que existe o homem, que existe aquela pessoa também que tem uma sexualidade. Porque um dos desafios com filhos também é achar o tempo para ter essa intimidade de casal. Sim, exatamente. E o quanto se não tiver essa conversa, Adri, a gente deixa esse contato do casal muito distante. Porque se eu for esperar para falar de sentimento apenas quando tiver só, né, o casal estiver ali sozinho, é muito raro com um filho pequeno, né? Com certeza, mesmo com um filho maior, também fica difícil ali, dependendo da dinâmica, né? Gente, né, dependendo da dinâmica familiar, às vezes o casal nem tem filho, mas que às vezes a forma como compõe aquela família torna difícil algum momento, né? Então, o quanto eu acho que é importante a conversa mesmo. Na minha visão, na minha forma de encarar esse assunto de hoje, para mim tudo começa e termina com conversa, sabe? Eu acho que sem conversa, sem entender de fato o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente espera do outro, né? Deixar isso claro, as pessoas não têm bola de cristal. Eu acho muito difícil. Para mim, quando a gente conversou sobre esse assunto que nós traríamos agora para o Dia dos Namorados, antes de vir nutriente, antes de vir o assunto, eu pensei, nossa, se não tiver conversa, até conversa consigo, né? O autoentendimento mesmo, aquela questão da reflexão do que eu quero, do que eu gosto, daquilo que eu pretendo para mim, fica muito difícil, né, Dri? Então, para mim, assim, começa com conversa e termina com conversa. Eu acho que se não tiver muita conversa, seja com o outro, ou seja conosco mesmo, fica muito difícil. Com certeza. É a conversa, e acho que é a gente continuar valorizando e prestando atenção na relação com a gente e com o outro também. Porque, às vezes, isso você estava falando da forma de afeto ali quando chega em casa, do abraço. E eu vou até além, nem para casais que têm filhos só, o quanto às vezes os casais não se beijam mais. Que, ai, não, nossa, se eu beijar vai levar para sexo. E a gente para de ir tendo essas intimidades também que são super importantes. E a gente tem muito medo de falar, né? As mulheres muitas vezes falam, mas às vezes não conseguem aprofundar muito. Os homens têm muita dificuldade de já falar. E aí é onde eu acho que entra a mágica da terapia, que é o momento onde a gente pode falar sem o julgamento, né? De poder falar ali qual é a sensação, qual é a fantasia, como que tá aquela relação. Porque às vezes há um medo de chegar naquela parceria e falar, não está funcionando, não estou contente. A gente tem medo disso, né? Ou pelo que vai mudar, ou por ficar mais evidente que há um problema. A gente tem um pouco essa cultura, né? Se a gente ignorar o problema, some. Que não é verdade. Em Na verdade. nenhum campo isso é verdade. Não, com certeza. E a gente está falando de conversa, a gente está indo até para uma situação mais delicada, um pouco mais profunda, né? Mas nós temos situações delicadas com assuntos menores. Por exemplo, eu vejo tanto mulheres quanto homens com dificuldade para falar para o outro que o emagrecimento é importante e que precisa de ajuda na hora da alimentação. Né? Meu parceiro não colabora, minha parceira não colabora, sabe? A gente não consegue ter essa troca sobre esse momento e para mim é importante, sabe? Então, assim, a gente percebe que nós temos até dificuldade nesse momento de falar para o outro, olha, isso é importante para mim, esse processo é importante para mim e eu preciso da sua ajuda. Né? Então, como esse casal comunica as coisas mais básicas, mais simples. Olha, precisa olha, eu vou flexibilizar hoje porque eu tô com você, mas amanhã você flexibiliza comigo, né? Hoje eu vou na sua onda, amanhã você vai na minha onda atual. Então, o quanto até eu vejo que o processo de emagrecimento é delicado para os casais. Se os dois não falam a mesma língua ou se não estão no mesmo momento de vida, a dificuldade que tem dos prazeres assim sociais ao final de semana. Cara, eu sei que vai ser uma briga. Eu falo, meu Deus, mas por quê? Né? E tá tudo bem.
você comer uma coisa, ele comer uma coisa diferente, qual o problema? Né? Mas o quanto isso é difícil para alguns casais, né? E o quanto essa conversa precisa existir. Do que é importante para mim, olha, isso é muito importante para mim, né? Uhum. Eu acho que essas conversas, o que, que é que vale para você? Olha, para mim vale muito a exposição na internet de que você me ama. Olha, para mim não faz diferença. Sabe? São detalhes, parecem bobeira, mas que todas levam uma somatória, né, Dri, de situações que culminam lá no final, que é a intimidade física, que requer muito conhecimento para que seja realmente legal para os dois, né? Então, Sim, o quanto esses pormenores vão se somando, né? E culminam lá no final, na resposta final. isso, exatamente. Porque aí vai entrando a intimidade, né? Se a gente parte do pressuposto que o outro não está dentro da nossa cabeça, não consegue ler mente e não é igual a gente, isso pode abrir muito espaço para comunicação, né? Eu tenho uns pacientes que eu brinco não dá para abrir a cabeça do outro e descobrir o que ele está pensando. Seria legal? Talvez. A gente se surpreenderia muito, com certeza. Porque a gente tem a tendência, no nosso mundo, de achar que todo mundo é parecido com a gente. E as pessoas são muito mais diversas do que a gente imagina. E a gente não vai se conhecer por completo, exatamente para a gente estar sempre em mudança. Eu não acredito que chega um momento e fala, ah, nossa, agora eu me conheço 100%. A gente aprende como lidar com as coisas que a gente não conhece. E como trabalhar essa intimidade com a gente. E a mesma coisa com o outro. A gente não vai conhecer o outro por completo. E muitas vezes chega um momento que a gente entra nesse automático da relação também, onde fala, ah, nossa, não, minha parceria está fazendo isso por causa disso. E a gente assume muita coisa e muitas vezes não é verdade. Se a gente for conversar sobre isso, a gente vai ver que tinha uma outra linha de raciocínio, tinha uma outra motivação, ou tinha, não perceber. Para mim isso não é importante, nunca ia parar para pensar. Que a gente assume que se é importante para a gente, vai ser importante para o outro. E não é. Na demonstração de afeto, na intimidade, na cama, não existe regra, não existe um roteirinho para tudo na vida. Diria que para nada, na verdade. Pra nada. E você sabe o que você falou? Seria, né, se a gente pudesse ver realmente o que tá passando na cabeça do outro. Eu acho que perderia toda a graça. Uhum. Porque eu acho que o que torna um relacionamento, seja ele de amizade, do casal mesmo, né, da questão afetiva, ou seja ele no seu trabalho, qualquer relacionamento com qualquer pessoa, seja qualquer tipo de relacionamento. Eu acho que o legal é a gente não saber o que o outro pensa, fazer essa descoberta. Eu falo que é muito um quebra-cabeça, né, que a gente monta com as pessoas nas relações. Então, eu acho que perderia toda a graça a gente saber exatamente, né? Porque perderia esse encanto de montar um quebra-cabeça. E até eu acho que quando a pessoa acha que domina muito o outro, é quando ela deixa de conquistar, por exemplo, num relacionamento afetivo. Quando eu acho que eu sei demais quem é a Adriana, eu deixo de querer conquistar a Adriana. Porque eu já conheço, sei como ela funciona, eu sei que. Entende? Por isso eu acho que perde a graça quando a gente acha que conhece demais o parceiro. E de verdade, nem a gente se conhece 100%. Eu concordo exatamente com o que você falou. Como que eu acho que eu conheço a pessoa que está do meu lado? Uhum. Eu consigo, às vezes, previsionar algumas reações, mas a gente não conhece por inteiro, até porque a gente muda ao longo da vida. A gente ressignifica um monte de coisa, a gente cria uma bagagem diferente, a gente constrói coisas diferentes. Então, eu não conheço. Eu hoje, agora, né, em dezembro, eu já vou falar agora porque tá passando muito rápido. Agora, em dezembro, eu faço 17 anos que eu conheço o meu marido, né? Namorado, noivo, marido, 17 anos que nós nos conhecemos. E eu não conheço ele por completo. E ele também não me conhece por completo. Porque é isso, né? A gente começou como adolescentes, jovens, adultos, hoje pais, né? Que já mudou um monte de coisa, ressignificou um monte de coisa nesse processo. Então, assim, o quanto a gente de fato não conhece o outro e quanto isso torna legal. Porque isso fala assim, nossa, eu preciso conquistar, né? Eu preciso entender, eu não vou achar que eu sei tudo. Então, eu acho que isso torna um relacionamento muito mais interessante. É igual de amizade, eu acho que numa amizade, se você acha que você conhece muito o outro, às vezes você magoa, porque você não percebe detalhes, você não cultiva essa amizade, você só busca quando convém. Então,
qualquer processo, seja ele qualquer relação, o não conhecer o outro, vamos entender assim, é o que nos torna eternos conquistadores daquela relação. Isso vai até para nossa profissão, Dri. Se eu achar que eu sei tudo da nutrição, eu não estudo mais. E eu vou perder uma série de conhecimentos que são atualizados diariamente. Então, eu acho que nenhum campo da nossa vida a gente pode achar que sabe 100%. Senão a gente perde muito. Com certeza, até porque acho que é algo que entra muito nisso que você está falando, Ká, é o quanto o processo de mudança, ele é tão lento, ele é tão nesses detalhes que a gente não percebe. E acho que o emagrecimento é algo que deixa isso muito evidente, né? A pessoa está ali se alimentando melhor, fazendo exercício físico, se ela não se pesar, se ela não perceber na roupa, a tendência dela não perceber o processo que está acontecendo de emagrecimento ou de engordar, a gente não percebe, a não ser quando fica muito diferente. Né? Então, eu sempre brinco com meus pacientes, vamos comparar com como estava antes, vamos olhar como que você estava antes e qual foi o progresso que foi feito. E a gente olhar para as relações dessa forma também. Está acontecendo tão aos poucos, tão dia a dia, tanto pedaço a pedaço, que se a gente não mantiver essa intimidade, de repente a gente olha para o lado como se tivesse com um estranho, porque a gente não sabe quem é aquela pessoa. Sim. Dependendo do tempo que se passa nisso. Exatamente. E o quanto nós estamos dispostos ao outro também, né? Eu acho que vai muito à disposição, que nem você falou do processo de emagrecimento, e para mim vem muito essa palavra na cabeça. Qual é a nossa disponibilidade, a nossa disposição para modificar totalmente os nossos hábitos, né? A gente sabe que o emagrecimento, por que eu tô falando mais emagrecimento? Porque eu vejo que quando é por motivo de saúde, Dri, ele tem uma comoção social. Se eu chegar num lugar e falar assim, eu sou alérgica a determinado alimento, todo mundo vai respeitar. Eu sou alérgica. Se eu comer, eu vou ter uma série de sinais e sintomas que podem até levar à criticidade. Agora, se eu chegar pra você e falar assim, Dri, eu tô no processo de educação alimentar. Ah, boba, come hoje. É só isso. Assim. Ah, para, imagina, sabe? Vamos, então, assim, o quanto o processo de emagrecimento é visto como com um certo descaso, eu vejo, assim, dessa questão social mesmo, diferente de uma alergia, por exemplo, né? E o quanto o processo de emagrecimento também, ele só tem uma eficácia muito maior e uma durabilidade maior esse processo, Dri, quando é pra gente. Uhum. Eu não fazia essa pergunta no meu consultório porque eu achava que não cabia a mim. Mas agora eu faço, não por curiosidade, para conseguir ajudar melhor meu paciente, que você está emagrecendo para quem? Esse processo de emagrecimento é para você, é para o seu parceiro, é para sua mãe, é para alguma amiga, para quem que é esse processo de emagrecimento? Porque, Dri, se algo que dói, que exige esforço, que exige constância, que é a reeducação alimentar e que possa ter como objetivo o emagrecimento ou não, ou pode ser uma questão de qualidade de vida que a pessoa esteja buscando sem a necessidade de emagrecimento, mas se não for para ela, se não for a pessoa o centro da sua decisão, esse processo tende a falhar. Né? E aí a gente cai lá no começo do assunto, que é a questão do autoconhecimento. Se eu não me conheço, se eu não sei os meus objetivos, as minhas metas, as minhas necessidades, fica vago. Eu vou emagrecer, aí você cai nessa questão social, é só hoje, é só um pedaço, come um pouquinho, boba, vamos lá, vamos... E aí você vai deixando. É diferente de estou num processo de reeducação alimentar, tenho como objetivo o emagrecimento e hoje eu vou me permitir um pedaço de bolo. É diferente de quando eu não sei o meu objetivo, eu não sei para onde eu quero ir e esse pedaço de bolo resulta em eu esquecer totalmente o meu objetivo. Sim. Então, são coisas diferentes. Então, o quanto assim algo como o autoconhecimento, o que a gente quer, o nosso objetivo, atrapalha demais nas nossas relações. Porque a gente não sabe. Tem uma frase que é da Alice dos Países das Maravilhas, que falam assim para ela, quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer caminho serve. Se eu não sei para onde eu quero chegar, o caminho que eu vou percorrer, Dri,
tanto faz. Né? E isso eu acho que para qualquer coisa na vida, seja ele um objetivo de emagrecimento, que nem a gente citou aqui, seja ele numa relação de casal, de amizade, de trabalho, se eu não sei para onde eu quero ir, é igual um trabalho. Se eu não sei para onde eu quero ir com aquele trabalho, qual a ambição que eu tenho com aquele trabalho, o que aquele trabalho traz para minha vida profissional, fica vago, né? Se fosse só pagar boleto, né? Mas não é. A gente vive mais no trabalho do que em casa com os nossos familiares, com os nossos amores. Então tem que ser algo que minimamente nos dê prazer. Todo trabalho tem desafio. Todo trabalho tem dia chato, né? Mas Toda relação também. toda relação também. Eu acho importante falar sobre isso, Dri. O como algumas relações se tornaram frágeis por isso. Por a gente, às vezes, não conseguir passar por os momentos difíceis. E tá tudo bem se a gente entender que chegou ao final. Eu acho que todo mundo tá livre, tá no seu livre-arbítrio. Mas o quanto também, às vezes, a gente percebe que pessoas que se amam terminam um relacionamento, às vezes, por não conseguir enfrentar uma dificuldade. Por não conseguir suportar uma frustração, muitas vezes, né? Então, ninguém gosta de frustração. Frustração não é uma coisa gostosa de se sentir. Frustração faz parte da nossa vida. E é importante a gente entender exatamente esses caminhos, né? Então, por exemplo, às vezes, alguns casais que estão juntos há muito tempo, e mais novos, a tendência é que isso fique mais forte, é de não conversar sobre para onde cada pessoa quer ir na vida, o que cada pessoa imagina do seu futuro. E aí, às vezes, chega num ponto onde um quer uma coisa, outro quer outra. E aí? Se conversa, por exemplo, conversas que eu estou sentindo, você está falando muito, né, de conversa e de conversas difíceis. Conversar sobre querer ter filhos ou não, conversar sobre onde vai querer morar, que planos de vida que tem. Né? Porque se uma pessoa do casal quer ter filhos e a outra não quer, e aí? E às vezes a gente pensa do não, um vai mudar de ideia, e não se continua conversando isso, fala, tá, talvez a gente queira coisas diferentes, e talvez a gente tenha que separar para construir uma relação diferente. Sim. Isso é algo que as pessoas têm muito medo de falar, mas que eu acho que é muito importante, porque a gente esquece que isso faz parte do caminho. Não dá para um sempre ficar frustrado, para o outro ficar feliz. A ideia é a gente poder construir uma vida mais feliz possível para todo mundo. Frustração vai acontecer, dificuldade vai acontecer, e são nas dificuldades que o casal tem que olhar, conversar, para entender a relação que a gente tem. Vale a pena para passar por essa dificuldade ou não? E às vezes a gente coloca nesse não vale a pena só porque é difícil. E aí a gente não vai construir nada na vida, nem carreira, nem relações, nem vida, porque a vida acontece. Sim, exatamente. Vamos trazer de novo o exemplo do emagrecimento? Eu falo muito para os meus pacientes, se a gente for esperar não ter aniversário, não ter festa junina, não ter nenhuma comemoração para que a gente inicie o processo, tá falido, não vai começar nunca, porque a vida não para. Para que a gente conserve um relacionamento, para que a gente inicie um processo de emagrecimento, para que a gente tenha o nosso autoconhecimento, quem dera. Ou vão parar toda a tua vida, você fica um tempo, né, no casulo, se conhece, entende todas as suas demandas, depois você volta. Nós não temos, né? A gente faz tudo em movimento, é tudo constante, são todas as áreas da vida que te gritam, né? Então, eu acho que é muito importante essa questão de entender, eu acho que quando a gente tem exatamente o que você falou, olha, eu quero ter filho, eu não quero. Né? Eu quero emagrecer, eu não quero. Eu quero focar na minha carreira profissional, para mim tá bom onde eu tô. Então, eu acho que é muito importante esse alinhamento, né? Em qualquer relação. Hoje eu tenho feito muito, Dri, nas minhas consultas, agora panorama de tratamento. Para a gente entender até onde nós vamos, para a gente entender qual longo será esse caminho ou não, e o quanto a gente depende tanto do meu empenho profissional, mas que eu dependo da adesão do paciente. Né? Então, assim, o panorama de tratamento deu uma clareza de expectativa e realidade, né? Para o paciente, para mim, enquanto profissional. Então, eu acho que é muito interessante as cartas na mesa, né? A gente deixar com clareza para o outro, independente do vínculo profissional, emocional, afetivo ou não,
deixar as cartas na mesa, né? Do que a gente quer, do que a gente pretende, para até onde a gente vai, para a gente sair daquela ideia que nós estamos batendo nessa tecla desde o começo da nossa live de o outro não tem bola de cristal e ele não vai saber o que a gente quer. Eu às vezes achava isso, meu paciente sabe que eu estou fazendo isso por causa disso. Não, ele não sabe. Né? Então hoje eu deixo muito claro, né, no tratamento, estamos entrando com isso para isso, ou estamos fazendo isso para isso. Né? Eu acho que é importante essa clareza em qualquer relação, em qualquer tipo de vínculo, né, Dri? Deixar realmente tudo às claras. Sim, acho que aí também a gente entra do como se comunicar, né? A gente está falando muito aí da importância de se comunicar, mas o como que a gente se comunica. Que a gente pode se comunicar se colocando no papel de vítima. A gente pode se comunicar colocando o outro no papel de vítima. E isso é uma dificuldade muito grande dos casais, principalmente nos momentos de conflito. É poder sentar e conversar de uma maneira construtiva. Então, eu sempre gosto de usar o modelo da comunicação não violenta, onde você não está falando, você fez isso e por isso eu estou me sentindo assim. Onde a gente pode falar, eu estou me sentindo assim porque o que você fez significou X, Y, Z. E aí a gente também pode ter uma comunicação mais eficaz, mais efetiva, porque a partir do momento que alguém nos acusa, a nossa única preocupação é a gente se defender. A gente não está mais aberto a realmente comunicar. E aí entra a gente aceitar as diferenças. O outro vai funcionar de uma maneira diferente da gente, o outro vai sentir de uma maneira diferente. Não é porque, para mim, algo que a pessoa está falando não é importante, que para ela aquilo não é de fato importante também. Então a gente faz esse mesmo processo de comida, né? Que você falou, ai, nossa, não, mas não é nada, come aí. A gente faz isso com o emocional o tempo inteiro. Ai, nossa, mas não é nada, por que você tá chorando? Por que você tá chateado? Nossa, mas você tá exagerando. Não necessariamente. Naquele ponto de vista da pessoa, naquele momento, aquilo bateu em algum lugar. Às vezes parar um pouco, respirar, entender o que aconteceu antes de ir para uma conversa é necessário. Sim, sem dúvidas, Dri. E é muito isso. Para mim, às vezes, o que não significava nada 2 anos atrás, hoje impacta. E essa constante evolução que a gente tem, como a gente lida com as emoções também, e como a gente digere tudo isso, né? E se fica pesado demais. Eu sinto uma necessidade muito grande de voz às mulheres no pós-parto. Porque parece que é proibido sentir qualquer dor, qualquer tristeza, qualquer aflição, porque você tem que ser grato à vida do seu filho. Gente, isso é óbvio, né? A gente ama mais do que tudo. E você olha aquele ser, você nem imagina o tamanho do amor que você tem. Mas tá tudo também um dia eu olhar e tá chateada e tá triste. Eu tive uma mudança na minha rotina, o meu corpo tá diferente, a relação com o parceiro entra em um outro estado, entra num momento diferente, o tempo que era do casal, hoje ele é dividido, e tudo isso é difícil para algumas pessoas, as pessoas não digerem esse processo de forma igual. E o quanto a gente precisa de voz nesse momento, eu sinto que o quanto hoje a maioria das mães que eu recebo no consultório estão extremamente sobrecarregadas e com dificuldade de fala e dificuldade do autoconhecimento por causa da obrigação de estar tudo bem. Né? E não tá. Eu diria até que antes, viu, Caio? Eu diria que na gravidez a gente já começa a ver. Ai, você não pode ficar triste porque o bebê vai sentir, você não pode sentir raiva porque o bebê vai sentir. Então, eu acho que é um processo que já inicia na gestação e vai se acumulando e se dificultando ao longo da maternidade. Mas muita gente tem dificuldade fora de maternidade também, da gente poder se colocar. O quanto às vezes a gente tem medo que a gente se colocar e magoar o outro, né? E não necessariamente. Aí é onde tem que entrar o diálogo. Eu estou falando a minha parte, o outro pode falar a parte dele também, para a gente poder ir conversando e construindo juntos. Porque a gente vai vivendo num momento agora de positividade meio tóxica também, onde tem que estar tudo bem, onde é namastê, gratiluz. Então, a gente vai sentir raiva, e a gente vai sentir tristeza, e a gente vai sentir frustração. É o como a gente vai lidar com esses momentos e não extinguir isso. Porque é importante, isso é emoção, a gente sente mesmo. A maternidade dá raiva algumas vezes, e é algo que as mães têm muita dificuldade de nomear. Sim. Sim, porque você, a partir do primeiro momento que você se torna mãe, você já ganha
Eu falo que é a mochilinha da culpa, né? E você se culpa o tempo todo. E é um processo entender isso, falar, não, hoje tá tudo bem, sabe? E, e é isso, eu acho que essa múltipla função que tanto nós mulheres como muitos homens também enfrentam, interferem na relação de casal, voltando aí ao Dia dos Namorados, né? E o quanto a gente tem que lidar com esses momentos, entender. Eu tenho uma coisa que eu rezo todas as noites, é que eu falo, Deus, o dia que eu perder a paciência, é que meu marido esteja com paciência, porque os meninos vão ter equilíbrio em casa. Porque se os dois perderem no mesmo momento, vai ficar difícil. E é isso, eu acho que é essa questão de comunhão mesmo, sabe? De parceria. Eu acho que o nome certo é parceria. Eu acho que nenhum contato físico, ele é prazeroso para os dois se não tiver parceria para os dois. Né, Dri? Eu acho que eu finalizo hoje a minha fala nessa live dessa forma, né? De ter parceria e de conversar, né? A conversa, ela começa e finaliza qualquer tipo de relacionamento. Sim, e como muitas vezes a gente só entende o que a gente está sentindo, o que a gente está se incomodando quando a gente fala. E por isso que o diálogo entre o casal é muito importante também. Porque às vezes, nossa, tá incomodada. Por que tá incomodado? Às vezes só na autorreflexão a gente não consegue chegar lá. Mas às vezes quando a gente começa a conversar com o outro, isso pode sair. Então a parceria em vários níveis e a parceria com a gente, de também poder entender quais são os momentos que a gente precisa pedir ajuda. Seja para não ficar sobrecarregada num relacionamento, com ou sem parentalidade, seja para a gente não se sentir que está sozinho num relacionamento. Eu já vi muita gente que parece que se sente assim. Não, eu tenho que cuidar de tudo, eu tenho que fazer de tudo, porque a parceria não dá conta. Mas a gente precisa dar esse espaço para o outro, né? Então, entender essas diferenças. Eu acho que o companheirismo, parceria e respeito, eu acho que são as coisas mais importantes para poder se construir isso. E o casal que estiver mantendo muita dificuldade, poder buscar uma terapia de casal, tem esse tipo de modalidade. Eu trabalho só com a individual, mas eu sempre gosto de indicar, né? E o ideal é o quê? A de casal e os indivíduos também fazerem as suas, exatamente porque a gente está falando de 3 relações que existem ali. Cada um consigo, mais o casal. Né? E é um assunto que eu posso ficar falando a noite inteira. Mas acho que a gente já conseguiu trazer bastante coisa. Porque a gente traz tanto a visão profissional, quanto a nossa visão também, né? Então, eu acho que são múltiplas visões que a gente tenta trazer aqui. E, na verdade, as nossas lives, né, o Psiconutriando, ele tem a mesma finalidade no final, que é levar o autoconhecimento, né? Acho que independente do tema que a gente traga aqui, Dri, a gente sempre busca, né, que as pessoas se conheçam mais, independente da área que nós estejamos falando, independente do assunto que a gente levante, a função é a mesma, que é o autoconhecimento. Com certeza. E a gente tornar isso um processo prazeroso também, né? Da gente se conhecer, da gente conhecer o outro, da gente continuar nessa conquista da vida como um todo, né? Tanto da parceria, mas com a gente também. Às vezes a gente esquece desse ponto muito importante nas relações, que é a gente. Eu brinco que a única relação que eu tenho certeza absoluta que eu vou ter até o fim da minha vida sou eu. Sim. Eu não sei quem vai ficar, quem vai embora. A vida é muito dinâmica. Então, essa é a relação mais importante. Acho que essa é uma forma legal da gente encerrar a live. A relação mais importante da gente cuidar é com a gente. Isso vai entrar no emagrecimento, isso vai entrar no autoconhecimento, isso vai entrar em tudo. Em tudo, exatamente. Então, nesse Dia dos Namorados, primeiro se amem, certo? Primeira relação é com a gente, depois a gente vai relacionar com os outros também. Isso mesmo. Então, primeiro vamos nos amar para que a gente possa, assim, transbordar e chegar no outro, né? Não dar o que é nosso, ficar na reserva, sofrendo, que aí não dá certo nenhuma relação, nenhum propósito, nenhum objetivo. Certo, Pri? Certo, muito obrigada mais uma vez por uma conversa deliciosa. Se vocês tiverem sugestão de próximos temas também para a gente trazer, podem mandar no DM, podem mandar no chat, porque a gente está sempre pensando com muito carinho quais são as próximas conversas, quais são as próximas reflexões que a gente vai trazer também. Sim, com certeza, gente. Obrigada
por quem passou, por quem esteve do começo ao fim, por quem conseguiu ouvir alguns minutinhos e ficará salva também, né, Dri? Então, quem não conseguiu estar com a gente hoje presente, consegue assistir depois também. E obrigada, Dri, pela parceria. É sempre uma delícia estar aqui com você. Viu? Um grande beijo. Bom final Feliz de semana para todos. Tchau. Tchau.